Olá, pessoal! Eu sou a psicóloga Melissa Guimarães e essa é a série Conversas de Natal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, gostaria de trazer um tema bastante badalado nessa época do ano, que é a ajuda ao próximo. Ajudar as pessoas é uma coisa que geralmente todo mundo vê, né, com um olhar positivo, fala, não, ele ajuda ao próximo, ele faz voluntariado, enfim, mas aqui não é só essa ajuda como voluntário, dando comida, levando cesta básica, indo no hospital, não. É qualquer tipo de ajuda para qualquer pessoa, dentro da nossa família ou fora. E quando é que a gente tem que ajudar o próximo ou que a gente pode ajudar o próximo? Na verdade, pessoal, a gente deve ajudar o próximo quando o próximo pede a nossa ajuda. Se a pessoa pediu a nossa ajuda, aí sim a gente pode ajudar. Ou nós podemos oferecer a ajuda. Você precisa da minha ajuda? Eu posso te ajudar? Se a pessoa aceitar a nossa ajuda, a gente tem a permissão para entrar na vida dela, para ajudá-la de alguma forma. Porque senão, vamos pensar uma coisa, a ajuda, essa questão parece assim, uma casa fechada, a pessoa lá dentro. A pessoa às vezes está passando por alguma dificuldade dentro da própria casa, a porta está fechada. E aí, se eu não pergunto ou a pessoa não me pede ajuda, se eu vou e levo a minha ajuda sem autorização da pessoa, é como se eu arrombasse a porta da casa dela e entrasse sem avisar. O que acontece quando alguém arromba a porta da nossa casa e entra sem avisar? A gente leva um susto primeiro, né? E a nossa primeira reação geralmente é fechar, né? Assim, é fechar a porta, é não permitir que a pessoa entre, né, na nossa casa. Então é como se fosse um arrombamento quando a gente leva essa ajuda sem o outro pedir ou sem o outro autorizar. Vocês já tinham pensado nessa perspectiva? Esse ano foi um ano assim que muitas pessoas precisaram, muitas pessoas perderam o trabalho, não tiveram como, né, se manter. Então houve uma rede de apoio, uma mobilização, muitas pessoas ajudando e foi muito lindo, né? Isso é muito importante, porque a gente tem que ser solidário ao outro, à necessidade do outro, e a gente precisa saber pedir ajuda também quando a gente precisa, né? Esse ato de pedir ajuda é um ato importantíssimo para o nosso desenvolvimento pessoal. Ele mexe com o nosso ego, vamos dizer assim, né? Ele mexe com as nossas questões mais profundas. A gente precisa exercitar a humildade, né? Exercitar a nossa abertura para o outro, abertura para o novo, a nossa gratidão. Então, olha como é bonito quando a gente consegue pedir ajuda. Gente, seja qual for o tipo de ajuda. Vou citar um exemplo aqui, né, exemplo pessoal, mas que assim, só para vocês perceberem como é difícil às vezes a gente pedir ajuda, mas o quanto é importante que a gente desenvolva isso em nós também. Então, quando eu tive bebê, enfim, eu fiquei praticamente assim, louca, né? Eu tive assim, depois eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, nesse puerpério, no pós-parto, e eu precisava de ajuda. Só que todo mundo que me ligava, eu falava que estava tudo bem. Não, tá tudo bem, né? Tudo certo. Eu não conseguia falar, não, eu preciso de ajuda, porque eu achava que eu tinha que dar conta daquela situação. E eu não dei, né? Eu não dei, foi difícil lidar com a situação, com o puerpério, com o pós-parto. E depois, né, avaliando depois de um tempo, eu pensei, gente, por que eu não pedi ajuda? Né? As pessoas ofereciam e eu fechava a casa. Falava, não, tá tudo bem. Né? E se alguém viesse naquela época trazendo uma ajuda que eu não tinha pedido, com certeza eu não teria recebido bem essa pessoa. Então, olha como é importante, né? Dos dois lados, a gente saber oferecer ajuda ou
acatar o que a pessoa, respeitar a decisão da pessoa em relação à própria vida dela, porque às vezes o que eu acho que ela está precisando não é o que de fato ela precisa. Então, eu acho que essa é uma lição importante, não de 2020, sabe? Mas ficou essa questão por ter tido muita necessidade financeira esse ano. Foi uma coisa que eu pensei muito, que eu refleti e que eu compartilhei com quem eu pude, e eu gostaria de trazer essa questão para vocês também. O que vocês acham sobre isso? Vocês já tinham pensado nessa perspectiva do arrombamento quando a gente chega, sem avisar e dá uma ajuda que a gente acha que é a ajuda que a pessoa quer, de fato? Então a gente precisa pensar um pouquinho antes de entrar na vida dos outros, antes de dar um palpite, de falar o que a gente acha. O outro perguntou pra gente, Seja até um conselho amoroso, um conselho profissional, gente, qualquer tipo de ajuda, qualquer ideia, enfim, que a gente possa achar que é melhor para o outro, O outro pediu, a gente tem que fazer esse movimento, O outro me pediu, o outro me perguntou, porque quando o outro pede, o que acontece? Não vamos esquecer nunca, o outro se abre, Quando o outro pede, o outro está aberto. E quando ele não pede, tá com a porta fechada. E aí é aquela situação que eu já ouvi muitas pessoas falarem e reclamarem tristes. Eu ajudei, eu fiz tudo que eu podia pelo outro, mas o outro é ingrato, o outro não reconhece a minha ajuda. Mas hora nenhuma essa pessoa fez um movimento inverso. O outro me pediu ajuda. E outra, o que eu levei para ele era de fato o que ele precisava? Porque às vezes a gente leva o que a gente julga que é importante, mas às vezes não é aquilo no momento. Então, só essa lição para a gente refletir quando a gente quiser ajudar. Continuem ajudando. Ajudar é assim um ato de amor, é um ato maravilhoso que não pode parar. Mas ajudar com consciência do que está sendo feito. Por que eu ajudo? Eu estou ajudando o quê? Para tirar minha culpa, para eu ganhar um pedacinho no céu? Por que eu faço sempre esse movimento de ajuda para o próximo e não para mim? Eu nunca reflito sobre isso. Então, diante da ajuda, tem algumas considerações que a gente não pode esquecer, É uma lição que eu aprendi, que eu quero muito compartilhar, e se fizer sentido para você, me conta, A primeira delas é essa: ajudar quando o outro pede ajuda. Ou oferecer ajuda se o outro não quiser respeitar a decisão do outro. Um outro ponto, gente, é perceber: será que o que eu quero oferecer é de fato o que o outro precisa? Pergunte: você está precisando de quê? O que eu posso te ajudar? Em que eu poderia ser útil? São questões importantíssimas que a gente não pensa às vezes. Uma outra questão importante: se você é daquelas pessoas que estão sempre ajudando, parar um pouquinho e pensar assim: por que eu estou ajudando tanto o outro? O que eu sinto em relação a isso? Será que eu estou querendo me redimir de alguma culpa? Será que eu não estou querendo pensar nos meus próprios problemas, nas minhas próprias questões? Eu estou ajudando o outro de fora, mas eu estou conseguindo ajudar a minha própria família? Ajudar a mim, Ajudar na minha transformação pessoal? Eu me transformo com essa ajuda que eu me proponho a fazer, ou eu simplesmente penso na transformação do outro? Sabe? São questões assim muito básicas que às vezes a gente não para pensar. Vamos continuar ajudando os outros, pessoal, não é para ninguém parar, mas é para a gente começar a ajudar com consciência, para a gente analisar que a ajuda é essa, que necessidade é essa que eu tenho de ajudar o tempo todo. E às vezes eu reclamo que as pessoas estão sendo ingratas comigo, não estão reconhecendo a minha ajuda. Então, por que será? Qual é a motivação que a gente tem para implementar essa ajuda ao próximo? Se a gente quer ajudar os outros, o planeta, se a gente quer descobrir o nosso papel aqui na Terra, a gente tem que começar olhando para a gente. Primeira coisa é fazer esse olhar interno, Essa reflexão profunda sobre as nossas ações, sobre os nossos impulsos, sobre os nossos direcionamentos. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui, curta, compartilhe e muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.